Estou às ordens. Quando quiserem começar, farei uma rápida abertura, que será muito menor do que eu estou lorotando aqui, porque eu acho que o tempo é de vocês, não é meu. Pronto, já está ok, já iniciou a gravação. Eu vou fechar aqui a câmera. Lembrando, né, Carla e a França, aí, pedir ao pessoal que mantenha os microfones desligados durante a apresentação. Certamente. Boa apresentação. Eu vou estar aqui acompanhando. Bom dia, senhoras e senhores. Obrigada, Pedro. Bom dia, senhoras e senhores. A partir desse momento, nós vamos dar início mais um projeto TCE Cidadão, por meio virtual, projeto do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, através da Escola de Contas Conselheiros de Amado Nascimento, que tem como diretor o do conselheiro Carlos Alberto Sobrado Souza. Hoje, nosso projeto é dirigido para os alunos do curso de Filosofia Jurídica da Universidade Tiradentes, a UNIT, da turma da professora Patrícia Verônica Nunes Carvalho Sobrado Souza, aliás, que implantou esse projeto aqui no nosso tribunal. Nós temos como professor palestrante o professor José Jorge Barreto Torres, que é perito criminal da Secretaria de Segurança Pública. Para a abertura oficial deste evento, nós convidamos o conselheiro Carlos Alberto Sobrado Souza, diretor da escola, da Ecojam. Bom dia, conselheiro. Bom dia a todos. E quero saudar alunado e os demais desse evento, nas pessoas de professora Patrícia Verônica, que é a responsável pelos alunos de Filosofia Jurídica da UNIT. Quero saudar também o palestrante, o doutor José Jorge Barreto Torres, e além de perito criminal, consta das questões atendentes ao direito. Isso é bom, esse pluri-interesse de Vossa Excelência. Eu acho muito bom isso. E o assunto hoje é interessante, porque é filosofia jurídica. Filosofia jurídica é mais do que é a parte filosófica do direito, onde se fazem indagações acerca de coisas que não se encontram ainda no mundo objetivo do direito das leis. A filosofia é para isso, é para discutir fenômenos ainda não solucionados no campo do direito e criar um caminho, uma estrada para que solucionem esses caminhos. Então, é muito interessante essa matéria que fazem os alunos da UNIT, capitaneados pela doutora Patrícia Verônica. Ao doutor José Jorge Barreto, quero mais uma vez saudá-lo e dizer que fico satisfeito quando vejo uma pessoa focada não numa coisa só. No seu caso, seria a perícia criminal, mas também no campo do direito. Vossa Excelência, então, é um filósofo também, que está discutindo geral para chegar a uma solução objetiva. Quero também dizer que seu tema, o mal-estar da pós-modernidade e o controle das contas públicas, é interessante, é instigante e desejo todo sucesso na sua exposição. Quero também agradecer a participação, porque são elas que conduzem a parte administrativa e estrutural da casa, aqui, na casa, no caso da Ecojam, a doutora Carla e a doutora Rita Fortes. E não deixo também de assinalar sua presença marcante, não morda a boca, França, porque sua presença é muito importante. Você é um cidadão do mundo, uma pessoa digna e um grande, sempre foi, sempre será, âncora repórter. E o tribunal tem orgulho, tenho certeza de tê-lo aqui participando da instituição. Em suma, doutora Patrícia, espero que o seu alunado se sinta bem, aprenda com o que vir aqui e com o que ouvir do doutor José Jorge Barreto. Doutor José Jorge tem que aprender seu nome, você precisa estar olhando aqui. Mas parabéns, doutor Jorge. Boas exposições para você e boa participação, doutora Patrícia, doutora Carla, doutora Rita e doutor França. Obrigado a todos e um abraço. Pensa seu microfone. Microfone ligado, pronto, está no nível, né?
Muito obrigado, conselheiro Carlos Alberto. E antes de passar a palavra para o nosso palestrante, nós queremos convidar, para palavras iniciais, a professora da turma, professora doutora Patrícia Verônica Nunes Carvalho Sobrado Souza, que, como eu já disse no começo, foi quem criou esse projeto, o projeto PCS Cidadão. Hoje é a turma dela que vai aprender muito com o doutor Jorge Barreto. Então, nós passamos a palavra à doutora Patrícia. Bom dia, doutora Patrícia, seja bem-vinda. Muito bom dia a todos e a todas. Saúdo o presidente da casa, o conselheiro Flávio Conceição, e ao diretor da Escola de Contas, José Amado Nascimento, doutor Carlos Alberto, por propiciar esse projeto TCS Cidadão, né? Propiciar a classe acadêmica, que mostra como funciona o Tribunal de Contas, através das suas sessões, através das suas palestras, assegurando a aproximação com a sociedade, né, que permite aos universitários que conheçam o papel do que é o Tribunal de Contas, né, como fiscalizador dos recursos públicos, e assim fortaleça esse controle social, né, para que tenhamos melhores serviços voltados à comunidade. Também cumprimento a todos os servidores, né, que colaboram com seus esforços para a realização deste grandioso projeto, em nome da coordenadora da Ecojan, Carla Pina. Então, para aqueles que não sabem, né, existe toda uma estrutura montada para que esse projeto se realize, para bem atender a todos os alunos e professores, né, que participam. Quero fazer uma menção especial aos componentes do nosso grupo de pesquisa, Direito Público, Educação Jurídica e Direitos Humanos na contemporaneidade, aqui presentes, especialmente a José Antônio, Rodrigo, Patrícia, Tainá, dentre tantos. Também quero fazer uma saudação especial ao emérito palestrante, Jorge Barreto, por sua competência, né, que é sua marca registrada, e incansável busca pelo conhecimento. Isso é muito importante. O doutor Carlos Alberto falou, talvez sem conhecê-lo, mas acabou demonstrando o que Jorge efetivamente é. Aos alunos de Filosofia Jurídica da Universidade Tiradentes, né, das turmas da tarde e da noite, recebam o meu afetuoso abraço. Então, veja, como o doutor Carlos Alberto falou, né, a filosofia jurídica ela tem o intuito, né, de obter decisões e promover decisões mais justas, né, sempre com a busca da verdade, seja ela a verdade real ou processual, né, por meio de reflexões, por meio de questionamentos, visando aplicá-las nesse mundo que a gente vive, que é o mundo jurídico, né, e isso não deixa de ser aplicado também nas cortes de contas. Essa palestra que o Dr. Jorge vai ministrar hoje, né, ela tem um ensejo, né, lá no Sigmund Baum, não, mas Freud, né, na sua obra O Mal-Estar da Civilização, quando ele afirma que nunca temos certeza de nada, porque a sabedoria ela começa na dúvida. Então, isso é bastante interessante, né, que a gente sempre pense dessa forma. Então, na sociedade pós-moderna, né, que é diferente daquela da civilização, a lógica se inverte, porque o mal-estar ele surge dessa desregulamentação do mundo. Então, vejam que essa obra, né, de Zygmunt Bauman, O Mal-Estar da Pós-Modernidade, traz, na verdade, a vontade de liberdade versus o controle. Daí ser bastante pertinente, né, ouvirmos a correlação desta obra clássica com a atuação dos tribunais de contas nesse universo pós-moderno. Então, assim, eu agradeço desde já, né, sintam-se todos abraçados. Eu fico meio assim sem graça, Carla, porque eu faço dúplice papel, né? Então, assim, eu sou visita hoje, viu? Eu sou visita, então assim, eu estou aqui como visita, mas também sou servidora da casa. Então, assim, é muito bom estar aqui nesse momento, né? Eu acho para mim é um momento de congraçamento, desenvolver esse projeto, onde a gente pode disponibilizar conteúdos no sentido de fomentar o aprendizado dos alunos, e esse é um papel bastante importante do tribunal, porque ele sempre mais se aproxima da sociedade.
Então, são essas minhas palavras, agradeço, recebo um abraço especial, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado, doutora Patrícia. E antes que a gente leia o currículo resumido do professor, também passe a palavra para ele para a palestra, nós queremos dar 2 anúncios. Que ao final da palestra nós teremos o sorteio de 2 livros. E a lista de presença será também divulgada ao final da palestra. Nós vamos agora a um currículo resumido do professor José Jorge Barreto Torres. Dr. José Jorge é doutorando em Ciências Humanas pela Universidade Tiradentes, é mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Sergipe e especialista em bancos de dados pela Universidade Tiradentes. É bacharel em Direito e Sistemas de Informação pela Universidade Tiradentes. É membro do grupo de pesquisa Direito Público, Educação Jurídica e Direitos Humanos em Contemporaneidade pela CNPq-UNIT. Atua como perito criminal no Instituto Criminalística, órgão que compõe a Coordenadoria Geral de Perícias da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Sergipe. Agora nós passamos a palavra ao Dr. Jorge para a sua palestra O Mal-Estar da Pós-Modernidade e o Controle das Contas Públicas. Bom dia, Dr. Jorge. Bom dia, Carlos. Muito obrigado pelo anúncio. Queria agradecer também de início já a recepção do Dr. Carlos Alberto, muito gentil, doutora Patrícia pelo convite, né? Eu também participante do grupo de estudos, como aluno participante do grupo de estudos, sou aluno do doutorado em Direitos Humanos da Universidade Tiradentes e também integro esse magnífico grupo. Agradecer à doutora Carla e à doutora Rita também pela organização, o pessoal da Ecojan, né, também pela organização do evento, desses eventos que trazem a academia próxima ao Tribunal de Contas, né, para debates, para esclarecimentos, palestras. Isso é muito importante, né, para trazer o Tribunal de Contas para a sociedade por meio da academia. E eu vou começar já a exibir aqui a minha apresentação. Está aparecendo aí para vocês? Assim, professor. Tá, né? Está aparecendo sim, professor, está aparecendo. Pronto. Aqui eu já identifico, né, o grupo de pesquisa do qual faço parte, é o grupo de Direito Público, Educação Jurídica e Direitos Humanos na Contemporaneidade. É um grupo de pesquisa que ocorre na Universidade Tiradentes, é coordenado pela professora Patrícia, no qual sou participante, e, como eu já falei, esse debate só é possível graças a esse empenho da Escola de Contas do Tribunal de Contas de Sergipe. O Carlos, ele já fez uma breve exposição do meu currículo. Eu vou falar um pouquinho da minha história de forma resumida, né? E um pouquinho introduzir também esse tema que nós iremos abordar hoje, que é o mal-estar da pós-modernidade, que é amparado pela obra de Zygmunt Bauman, e o controle das contas públicas. Na verdade, a parte técnica que eu vou associar à obra de Bauman, eu busquei nessa obra aqui, que é o Termo de Ajustamento de Gestão como Forma de Tutela dos Direitos Sociais, que é da professora Patrícia Verônica, né? E serviu de arcabouço teórico e técnico-teórico para eu basear a minha exposição nessa área técnica e fazer a correlação com a obra de Bauman. Eu, como já foi falado, minha formação inicial na área de tecnologia da informação, né? Lá por meados do ano 2000, eu ingressei no curso de sistemas de informação, me graduei lá por 2005, me especializei em banco de dados, fui administrador de banco de dados na iniciativa privada por cerca de 10 anos. Lá por 2014, resolvi fazer um mestrado em ciência da computação
E já quando estava para concluir o mestrado, ingressei no curso de bacharelado em Direito. Uma loucura, né, na vida. A gente fazendo o mestrado, já prestes a entregar a dissertação e começar a estudar Direito. Mas era uma paixão antiga, que eu tinha uma curiosidade. Eu queria muito estudar Direito, vi que tinha condições naquela época e ingressei no curso para estudar. Concluí meu mestrado, né, já no início do curso de Direito. Concluí meu curso de Direito em 2020, já no meio da pandemia. Meu último semestre foi, inclusive, todo online, como os colegas já conhecem, né, esse período. E a OAB só pude fazer no ano seguinte, que esse período ficou parado. Então, só pude fazer a OAB, o próximo exame só foi em 2021. Peguei minha aprovação, infelizmente eu não posso me inscrever na OAB, porque eu sou impedido pela minha profissão, mas quem sabe um dia eu realizo também o sonho de advogar, né? Quando me aposentar, eu não sei o que é que o futuro destina. Mas, assim, eu tenho uma constante vontade de aprender. Sempre tive, desde a minha infância. E estava procurando um pouco de sarna para me coçar, ingressei no doutorado em Direitos Humanos. Já agora em 2022, nessa turma agora. E, em paralelo, ingressei também no grupo de pesquisa referido já desde o início da apresentação, né? No grupo de pesquisa, a gente tem oportunidade de se deparar com várias obras filosóficas, tem a oportunidade de fazer fichamentos, né? De assistir a apresentações de juristas renomados. Já tive várias oportunidades de assistir a incríveis palestras. E a gente tem também a oportunidade de expor também, de estudar, de analisar as obras e de expor, que é o que eu estou fazendo hoje aqui. Eu sou um mero estudante que me debrucei, né, um pouco mais detalhadamente nessas obras, e eu vou trazer um pouco delas para vocês aqui, certo? Então, vamos lá. Começando a falar do mal-estar da pós-modernidade, né? Que é uma obra de Bauman, como eu já falei. E Bauman, no início dessa obra, ele fala muito das diferenças entre a modernidade e a pós-modernidade. Mais à frente eu vou falar um pouco sobre o conceito de Freud, né? Que a professora já comentou. Mas Bauman, ele começa a inserir a modernidade como se fosse aquele período de início ali na Revolução Industrial, que toda a mão de obra, grande parte da mão de obra foi substituída pelo maquinário, pelas máquinas, né? Então as relações gerais mudaram da sociedade e naquele momento a sociedade tinha uma constante busca por segurança, por ordem, é o que Bauman chama de ordem ou de pureza, né? Ele faz várias analogias com pureza e com sujeira na sua obra filosófica, e a sociedade, na busca por essa ordem, na busca por essa pureza, abdicava inclusive da própria liberdade para alcançar esse estado de segurança, um estado geral de segurança. Então, buscava-se, onde entra outra palavra-chave da nossa exposição, o máximo possível de controle social, em nome da segurança, mesmo abdicando da liberdade. Já na pós-modernidade, fim dos anos 80, até os dias atuais, entra a era da tecnologia, né? O início da era da tecnologia, que Bauman já estava visualizando alguns aspectos futuros, presentes e futuros, e nesse momento pós-moderno, a liberdade que a sociedade moderna abdicava para ter segurança, agora vira o alvo de busca por essa mesma sociedade, né? A sociedade se transforma com a era da tecnologia e, na verdade, a liberdade que era abdicada agora é o que se busca. Essa liberdade
em formato individual. É a liberdade individual que vira objeto da sociedade. Então, a gente vê uma transição de uma busca coletiva na Idade Moderna pela segurança, era uma busca por todos e era patrocinada principalmente pelos atores estatais, né? Essa segurança, quem patrocinava era o ator estatal, era o Estado. E hoje, na Idade pós-moderna, na era pós-moderna, o que rege a sociedade mundial já deixa de ser o ator estatal e é o ator não estatal. As grandes organizações, as big techs, o mercado em si. O mercado é o que rege a era pós-moderna. Então, com essa era pós-moderna, cresce um fator de desordem ao invés de ordem. Por quê? Porque com a modernidade, com o avanço tecnológico, as coisas ficaram muito rápidas, muito dinâmicas, muito fluidas. Não são mais estáticas como na era moderna. E a gente observa cada vez mais processos de desregulamentação, processos de privatização. Vocês podem ver que é tudo em nome da busca da liberdade individual, a questão de desprivatizar, de tirar do controle estatal, né, de desregulamentar. Hoje as pessoas buscam cada vez mais a sua liberdade individual. Então, como eu já falei, as forças de mercado agem, né, em primeiro lugar, e o que a gente observa hoje é uma pluralidade de caminhos e de escolhas para os indivíduos. Os indivíduos se deparam com muitas escolhas à sua frente, diferente da era moderna. As coisas eram muito mais limitadas, o acesso à informação era muito mais lento, muito menor. Hoje, o mundo inteiro está ao alcance de um clique. Então, tudo que rege a sociedade, o que existe na sociedade, culturalmente falando, politicamente, economicamente, principalmente, tudo que ocorre de maneira geral no mundo está ao alcance de um clique. As informações circulam muito rápido, né? E como quem manda é o mercado, nessa era atual, na verdade, as pessoas adotam uma insegurança muito grande em nome dessa liberdade, né? Com essa insegurança, a gente pode observar a grande incidência de riscos. Nós não conseguimos mais planejar nada a longo prazo, porque muitos riscos estão envolvidos. O que significa o mal-estar da pós-modernidade? Ninguém aqui, durante essa palestra, eu faço um questionamento. Algum de vocês nunca se sentiu mal com alguma coisa do futuro, com o que esperar do futuro? Coisas simples do dia a dia causam um mal-estar na gente. Por exemplo, a questão econômica, né? A questão dos preços dos combustíveis, dos preços dos alimentos, né? De toda a cadeia produtiva que é afetada pelo preço dos combustíveis. Hoje temos um preço razoável, entre aspas, mas pode ser que no início do ano já existam outros preços que vão gerar um efeito em cascata em toda a cadeia produtiva. Então, a gente, por exemplo, não fica confortável nem em planejar uma viagem. Um exemplo bem simples. Planejamento de viagem, que antigamente a gente fazia com muita antecedência para conseguir pacotes baratos e tal. Nós não conseguimos mais planejar tranquilamente uma viagem, porque pode ser que exista uma oscilação grande de moeda quando chegar a época da viagem, né? O preço do combustível vai lá para cima e aí afete toda a relação, aquela relação programada, né? desse passeio turístico ou em trabalho, que seja. Então, eu estou dando um exemplo aqui de risco, mas os exemplos são inúmeros. No meu trabalho, aqui na perícia, como eu trabalho com perícia
em computação forense, né, principalmente. Hoje eu trabalho com computação forense, mas eu tenho experiência com algumas áreas, crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, balística forense, mas o meu foco é a computação forense. E na computação forense eu me deparo com muitos casos que enfatizam esse exemplo de risco iminente. As coisas mudam muito rápido e muitas vezes a norma jurídica não consegue acompanhar, né? Eu já falei até em outra palestra que teve no próprio grupo de pesquisa, que o crime migra para o mundo virtual, deixa de acontecer no mundo físico, migra para o mundo virtual, e como o mundo virtual é muito ilimitado, a gente não conhece os limites do mundo virtual, as fronteiras, os riscos também aumentam com toda essa tecnologia. Então, nós recebemos muitos casos aqui de estelionato, de furto, os casos, por exemplo, antigamente a gente via muito assalto a banco, né? Assalto a carro forte. Cada vez menos nós vemos isso ocorrer, porque para que o criminoso vai correr risco, né? Da própria vida e de outras vidas, né? Se ele pode ficar no conforto da casa dele ou de um presídio e cometer o mesmo crime e até ter mais lucros do que teria no caso de um assalto físico, né? De um roubo físico. Então, são muitas possibilidades que a era pós-moderna traz de risco, né? Cada vez mais observa-se desordem e busca por ordem. Desordem e busca por ordem. Outros riscos, outros fatores de risco que nós vemos é com relação a filhos, né? Na internet. Tem que se tomar muito cuidado com o que os filhos consomem na internet, com quem eles conversam. A gente já descobriu aqui, na nossa área de atuação, redes mundiais que se encontram em salas como essa que a gente está conversando, que a gente está debatendo aqui, para cometimento de crimes. Crimes dos mais variados, desde instigação ao suicídio, crimes de racismo, divulgação de material contendo abuso sexual infantil, tortura. Assim, são redes, isso existe, pessoal. A gente já recebeu aqui e já produziu prova com relação a casos desse tipo, de redes online que cometem esses tipos de crime. Você vê que a quantidade de riscos é muito maior do que antes, porque o mundo ficou pequeno, o alcance mundial diminuiu, né? Eu posso essas pessoas se organizam, uma pessoa daqui de Aracaju com uma pessoa de São Paulo com uma pessoa da Alemanha, numa sala de bate-papo para cometer crimes, né? Para planejar, para crimes tanto online quanto crimes físicos, planejam crimes físicos, induzem a suicídio, por exemplo. A gente já viu casos assim, né? De uma pessoa conversar com a outra e induzir essa pessoa ao suicídio para planejar e tudo, em mínimos detalhes. Então, em resumo, apenas contextualizando com minha atividade de trabalho, a gente pega a filosofia, né, e aplica à nossa realidade. O pessoal que está assistindo a essa apresentação, o pessoal de filosofia jurídica, né, da turma da professora Patrícia, é algo que essas pessoas têm que observar na filosofia. A gente tem que pegar a filosofia para utilizar, aplicar ela na nossa vida real e tomar melhores decisões, né, para fugir dos riscos que essa sociedade atual nos apresenta. A gente tem que utilizar da filosofia para pensar, para refletir, para decidir melhor acerca dos riscos que podem acontecer, sempre se prevenindo e resolvendo, mitigando esse tipo de risco. Então, entrando na parte de
da pós-modernidade ainda de Bauman, com relação à cultura, a gente já pode citar a questão de Freud, né? E Freud, ele falava de civilização moderna, né? Ou civilização de cultura. Como sinônimo, ele utilizava a civilização de cultura como uma civilização. E Bauman traz uma frase na obra dele que é: na luta entre a ordem e caos, o lugar da cultura é inequivocadamente do lado da ordem. Vê-se na cultura como um instrumento anti-desordem. Essa desordem, também chamada de impureza por Bauman, né, analogamente, ela pode ser combatida através da construção coletiva social, também chamada por Freud de cultura. Vocês veem que o que combate a desordem gerada pela liberdade, pelo excesso de busca pela liberdade individual, é a cultura, que é uma construção coletiva, que era o que mantinha a segurança na Idade Moderna. A gente já pode falar tecnicamente sobre os tribunais de contas, fazendo essas ligações com Bauman. Por quê? Porque Bauman, falando sobre riscos, falando sobre era da insegurança, a era pós-moderna, leva a gente a pensar: o Estado, ele perdeu força perante atores não estatais na era pós-moderna. Então, o que fazer para estabelecer algum tipo de controle, algum tipo de fiscalização? Porque se o Estado rui, pessoal, a gente rui junto. Porque nós somos o Estado, nós somos pagadores de impostos. Então, se o Estado não trabalha da forma correta, da forma mais eficiente, a gente é prejudicado junto com o Estado. O Brasil, desde as suas primeiras constituições, já adotou a figura dos tribunais de contas, das cortes de contas, justamente com o intuito de fiscalizar e mitigar os riscos e os erros que venham a ocorrer por conta desses riscos. E a nossa Constituição atual, ela fixou, né, o papel do Tribunal de Contas como um órgão auxiliar do Poder Legislativo para a fiscalização. Uma das funções do Poder Legislativo é a fiscalização. E, para isso, ele conta com a participação, a atuação do Tribunal de Contas, né? E falando tecnicamente sobre o Tribunal de Contas, nós falamos primeiro sobre a sua jurisdição, que é uma jurisdição administrativa. A atuação do Tribunal de Contas é administrativa, porém, ela pode ser reexaminada em juízo. Como assim em juízo? O judiciário não pode intervir na função principal do Tribunal de Contas, mas ele pode dirimir conflitos, desde que haja erro grosseiro na decisão, dolo ou um erro no processo. Se houver erro grosseiro, dolo ou erro no processo, o judiciário pode interferir nas questões de mérito decididas pelo Tribunal de Contas. Certo? Com relação à atuação dos tribunais de contas, eles são um órgão de natureza colegiada, né, para o pessoal do direito que está aí assistindo. Na União, é composta por ministros, e nos estados, municípios e Distrito Federal, pelas figuras dos conselheiros. Existe essa diferença de nomenclatura da União para os estados, municípios e Distrito Federal. E esse modo de fiscalização, de auxílio ao legislativo do Tribunal de Contas é chamado de controle externo da administração pública.
Pois bem, as esferas onde o tribunal pode atuar no controle externo da administração pública são as seguintes, que eu trouxe aí apresentando para vocês. A primeira delas é a fiscalizadora. O tribunal pode realizar auditorias a respeito da legalidade e adequação dos recursos públicos. Nessa primeira esfera de atuação, fiscalizadora, é onde o Tribunal de Contas vai realizar as auditorias para fiscalizar. Na esfera judicante, começa a entrar a parte do ativismo de contas, né? Durante a fiscalização, dentro da competência do próprio Tribunal de Contas. Na atividade, na atuação sancionadora, vai ser permitido que o Tribunal de Contas alcance a finalidade da fiscalização, reprimindo ilegalidades, né? Não é atividade fim a sanção, né? Mas quando os gestores se desvirtuam do que a lei determina, o tribunal deve aplicar uma sanção. Na esfera consultiva, ao tribunal é permitido a emissão de pareceres para orientar os seus membros de forma não vinculante, mas de forma a orientar as tomadas de decisões futuras. E também os gestores, né? Os pareceres também podem orientar os gestores públicos. Com relação à atuação informativa, essa atuação informativa é onde o Tribunal de Contas envia informações ao Poder Legislativo sobre a fiscalização realizada, inclusive alertas de problemas de gestão, de erros de gestão. É uma função primordial em comunicação com o Legislativo. Na esfera corretiva, o ativismo está mais forte ainda, que é onde o tribunal pode definir rumos na administração pública, utilizando algumas ferramentas. Existe o Poder Geral de Cautela, existem os TAGs, que são os termos de ajustamento de gestão. A função normativa é o poder regulamentar do próprio Tribunal de Contas, é onde ele pode expedir seus regulamentos internos, detalhar seus procedimentos. E a ouvidoria é o que torna possível a sociedade comunicar ao tribunal o que está ocorrendo na administração pública. Eu trouxe agora para vocês falar um pouquinho de controle. O que é controle? Quais são suas espécies e suas classificações? O controle, conceitualmente falando, o que é controle? Controle é monitorar, é fiscalizar. E existem muitas outras definições no dicionário sobre controle, mas as que a gente utiliza aqui é a função de monitorar e fiscalizar. Controle também pode significar domínio da própria vontade, uma definição mais humana. Com relação a espécies de controle, eu trago 3 espécies aqui. A espécie política, administrativa e judiciária. A espécie política de controle é exercida entre os poderes, no que resulta naquilo que a gente conhece como sistema de freios e contrapesos, onde os poderes não tem, existe uma barreira onde um poder pode interferir no outro. E existe uma ligação também de permissibilidade para que um poder regule os excessos do outro, digamos assim. Essa é a espécie política. A espécie administrativa, ela vai garantir a atuação da máquina pública na observância dos princípios da administração pública, que são os princípios da legalidade. Todo mundo, pessoal que já fez administração conhece, né? Legalidade,
impessoalidade, moralidade, finalidade pública, né? Publicidade e eficiência. Eficiência é uma questão, inclusive, muito abordada pelo ativismo de contas, a eficiência da gestão pública. Outra espécie de controle judiciário é a espécie judiciária, desculpe. A espécie de controle judiciário, o controle judiciário vai entrar justamente para dirimir conflitos. Onde houver lide, entra o controle judiciário entre Estado e cidadãos e entre cidadãos, certo? Eu trouxe também uma passagem de Bauman aí que fala sobre controle, o que se busca no controle, né? E eu trouxe um trecho que diz: a clareza e a segurança da existência possam ser reconstruídas num nível mais elevado. O que é a busca pelo controle? É a busca por clareza e por segurança. O controle na administração pública. Você busca por clareza, você busca por segurança. A respeito de classificações de controle, nós trouxemos o controle interno, o controle popular social e o controle externo. O controle interno, ele é o controle da própria administração sobre seus atos. Aí nós temos a figura das controladorias dos municípios e dos estados, que são exemplos de controle interno. São a própria entidade se fiscalizando. O controle popular social é exercido pelas pessoas que não fazem parte dos órgãos de controle, pela sociedade. E o controle externo, que é o alvo do nosso estudo, que é o controle realizado pelo Poder Legislativo, né, com auxílio dos tribunais de contas. Esse controle pode ser de iniciativa própria, do Legislativo ou do próprio tribunal, ou por provocação, por solicitação. O Tribunal de Contas ele tem uma função típica e tem funções atípicas. Com relação à função típica, é fiscalizar os gastos públicos. A fiscalização é em cima de contas, basicamente 2 tipos de contas: contas de governo e contas de gestão. As contas de governo são as contas onde ocorre a execução orçamentária do governo. Toda execução orçamentária, o Tribunal de Contas é responsável por fiscalizar e informar o Legislativo os excessos, os erros, os problemas que podem vir a ocorrer. As contas de gestão são contas mais direcionadas a despesas específicas autorizadas por um determinado gestor público. Então, a função típica do Tribunal de Contas é fiscalizar essas contas, esses 2 tipos de contas, as de governo e as de gestão. Com relação a funções atípicas, eu trouxe alguns exemplos de funções atípicas ou também chamada de ativismo de contas. A primeira função atípica que eu trouxe é o poder de cautela. O poder geral de cautela, né, ele vai servir para situações de urgência, onde haja um risco iminente ao erário, por exemplo. Esse poder de cautela ele é exercido inaudito altera partes, ou seja, sem escutar a outra parte. Mas como assim? Isso não é uma violação legal? O poder de cautela ele é equivalente à tutela antecipada do direito civil. Também é feito da mesma forma. A decisão da cautela ela tem que ser fundamentada, ela tem que demonstrar uma iminência de risco, né? E aquela decisão, aquela aplicação pode ser sobrestada, pode deixar de ser aplicada até o julgamento do mérito da questão, que é onde vai entrar a ampla defesa e o contraditório. Então, a cautela ela é garantida, demonstrada uma situação fática de risco iminente, né? Uma situação de urgência, e ao final do mérito, do julgamento, vai ser decidido se isso vai ser mantido ou não.
de forma igual ao direito civil. E onde vai ter a incidência da ampla defesa e do contraditório. Outra função atípica é o termo de ajustamento de gestão. O termo de ajustamento de gestão nada mais é do que um acordo entre controlador e controlado. O controlado seria, no caso, o gestor público, o controlador, o Tribunal de Contas. Para que esse acordo? Quando um gestor público comete alguma irregularidade, desde que não haja dolo ou má-fé naquele ato do gestor público, não pode haver dolo ou má-fé, o Tribunal de Contas, ao detectar essa irregularidade, pode elaborar, em acordo com o gestor, um termo para cessar essa irregularidade, para corrigir, para colocar de volta no rumo a gestão pública. Eu posso citar o artigo 26 da LINDB, que já prevê esse tipo de interferência, né? Esse tipo de acordo permite a celebração de compromisso para eliminar irregularidades. Outra coisa que a gente pode falar sobre o TAG é que nem todos os tribunais de conta do Brasil adotam os TAGs, mas existe uma tendência de que isso seja uniformizado, certo? Os resultados são muito bons, evita-se, além de colocar a administração no seu rumo correto, evita-se acessos à justiça, melhor eficiência, etc. Outra função do tribunal com relação ao ativismo é a expedição de entendimentos. O tribunal pode expedir entendimentos, como a gente já citou, inclusive em processos administrativos de uniformização de entendimentos. O desempenho e a conformidade também é algo que pode ser a fiscalização com base em desempenho, né? Entra na questão de competência corretiva do Tribunal de Contas, corrigir uma gestão que não está produtiva, não está com desempenho correto, que podia ser melhor. E a questão da accountability também, o controle dos gastos, né? É interferir na contabilidade, no controle de gastos da gestão pública, do órgão público. O controle de constitucionalidade é um tema polêmico. Por quê? Existe uma súmula que permite o controle de constitucionalidade concreto, feito pelos tribunais de contas. Ao se deparar com uma norma que o tribunal julgue inconstitucional, a súmula permitiria que o Tribunal de Contas julgasse essa inconstitucionalidade no caso concreto. O caso concreto é aquele inter partes, e não um caso abstrato, né? Não é um caso geral. Mas existiu uma decisão em 2018 em que o ministro Alexandre de Moraes afastou a competência do Tribunal de Contas em julgar constitucionalidade, mas naquela época permitia que o tribunal deixasse de aplicar a norma que julgava inconstitucional e propusesse a ADI para quem de direito julgar. Porém, em 2021, eu não tenho uma decisão aqui, mas já tem decisão. É bom para quem faz concurso focar nisso. Isso cai em concurso público. Já existe decisão de 2021, se eu não me engano, em que o Tribunal de Contas não pode afastar a aplicação da norma. Certo? Ele não pode afastar a aplicação da norma. E eu não me recordo se ele pode propor a ADI também. Eu sei que ele não pode afastar na decisão. Eu li recentemente que ele não pode afastar a aplicação da norma. A norma deve ser aplicada, mesmo se ele julgar inconstitucional. Então, é algo que na jurisprudência está sendo muito discutido ainda. Então, é bom para aquele pessoal que faz concurso público se ligar mais, acompanhar mais as decisões recentes a respeito do controle de constitucionalidade exercido pelo Tribunal de Contas. Já para encerrar, eu queria fazer uma distinção
do ativismo de contas para o ativismo judicial. A gente vê o ativismo judicial muitas vezes, ele é útil para corrigir algumas irregularidades de outros poderes, porém ele é bom ser usado com cautela, né? Existem alguns limites que a gente deve segurar esse ativismo para não interferir demais na atuação dos poderes. No ativismo de contas, eu trago benefícios. Por quê? Diferente do ativismo judicial, que é baseado na aplicação de leis, o ativismo de contas ele é baseado em aplicação de princípios. É um ativismo principiológico. E, como a gente já passou por aqui, um grande benefício do ativismo de contas, de todas essas possibilidades aqui, do Poder Geral de Cautela, do TAG, de expedição de entendimentos, tudo isso é você evitar o acesso ao judiciário, você desafogar o judiciário. Isso torna a administração pública muito mais eficiente e evita o acesso frequente ao Poder Judiciário. Então, pessoal, unindo, com essa oportunidade de unir a filosofia de Bauman com relação ao mal-estar da pós-modernidade e o controle das contas, né, a garantia da ordem das contas públicas, a garantia de uma gestão, eu trouxe essa apresentação para vocês, onde eu pude fazer essas observações. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu puder esclarecer, eu estou às ordens. Queria mais uma vez agradecer a Ecojan, né, a professora Patrícia pelo convite, a todo o pessoal da Escola de Contas que me recebeu muito bem, e deixar aberto alguma colocação, alguma dúvida a respeito desse estudo da obra de Bauman com a parte técnica da atuação do Tribunal de Contas. Obrigado para vocês. Gostaria só de saber da doutora Carla se existe alguma pergunta. Seu microfone está desligado, Carla. Seu microfone. Então, só um bom dia a todos, que eu ainda não tinha saudado aqui os alunos. Eu estou olhando aqui no chat. Se algum aluno tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta ao professor Jorge, por favor, que ou pode abrir o microfone e falar, ou que coloque aqui no chat. Estou olhando aqui nos comentários. Por enquanto, nenhuma dúvida. Eu vou fazer assim, eu vou iniciar, aproveitar para fazer, nesse momento, o sorteio de 2 livros. Enquanto isso, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento ao professor, pode ir colocando no chat. É o momento que eu vou fazer um sorteio. Eu queria só desejar já... Sim, professor. Por favor, Carla, rapidinho. Antes do sorteio, só para, assim que você terminar o sorteio, nós vamos, então, mostrar o certificado do Dr. Jorge, já que, como não é presencial, ele vai receber o certificado, provavelmente, através das mãos da doutora Patrícia ou do seu caso, né? Isso após o sorteio. E após o sorteio, o certificado, aí nós devolveremos a palavra para a professora Patrícia, ok? Então, tá certo, França. Deixa eu só aproveitar. A professora Patrícia quer falar antes, mas eu queria aproveitar logo para parabenizar o professor Jorge pela exposição excelente, assim, uma temática muito interessante, e por brilhantemente fazer essa conexão, né, com a matéria Filosofia Jurídica da professora Patrícia Verônica com as atividades do tribunal. Parabéns, professor Jorge, foi excelente. A professora Patrícia Verônica quer falar agora, antes do sorteio, se quiser se manifestar. Mas, ao final, vou fazer todos os agradecimentos. A professora podia já falar agora, considerando que o professor terminou a palestra agora, ainda está bem quentinho tudo que ele falou, né, professora? A senhora poderia falar já. Então, só agradecer, né, e parabenizar o professor Jorge pelo desafio, né, de fazer essa correlação dessa obra tão enigmática e tão atual nos dias de hoje, bastante original, né, com a atuação dos tribunais de contas. Eu vi aqui uma pergunta
né, de Chegou Maria agora. Cristina. Maria Cristina perguntou aqui quais são os limites do ativismo, né? Então, quais são, Maria Cristina? São aqueles que estão estabelecidos na própria Constituição Federal, nas leis, né? E vai incluir aí o que Jorge falou, né? Os princípios jurídicos, uma interpretação constitucional da própria legislação, bem como a gente pode utilizar da analogia, dentre outros, né? Estes são os limites do ativismo judicial. E assim, eu quero, né, de logo, agradecer, né, ao Tribunal de Contas pelo espaço, né, e parabenizar, louvar essa iniciativa do projeto TCE Cidadão, através da Escola de Contas, que agrega muito valor, agrega conhecimentos, né, ao mundo jurídico. Então, assim, eu só tenho a agradecer e parabenizar todos vocês. E também agradecer aos alunos, aos membros do grupo de pesquisa, por estarem aqui sempre em busca do conhecimento. Parabéns a todos. Mais uma vez, um forte abraço. Doutor Jorge, quer dizer mais alguma coisa? Não, já meus agradecimentos e se ninguém tem mais nenhuma dúvida, está tudo certo. Eu vou fazer o sorteio agora. Se nesse período Carla, surgir mais alguma dúvida, Doutora França, Carla, eles colocam aqui. Doutora Carla, antes do sorteio, deixa eu mostrar logo aqui o certificado, porque assim que fizer o sorteio, a senhora já faz o encerramento. Tá certo, França. Pronto, então está aqui. Eu estou tentando mostrar assim aqui na nossa câmera, não sei se dá para ver, mas esse certificado será entregue, né, ao doutor Jorge, provavelmente pela doutora Patrícia ou pela doutora Carla. Então, está aí o certificado a que o doutor Jorge faz jus pela palestra brilhante que fez hoje. Eu devolvo, então, a palavra à senhora, doutora Carla. França, a gente, pelo menos eu aqui, não consegui ver, mas a gente vai enviar pessoalmente ao professor. Tá certo, professor Jorge? A gente não está conseguindo ver daqui. Um pouco mais da câmera, né, não? A câmera. Eu acho que está próxima à câmera, talvez esteja bem próximo. Talvez Deixa eu ver se eu volto aqui um pouco mais. Eu acho que melhorou, né? Sim, agora dá para ver. Agora Está um pouco melhor. Então tá. Eu vou adiantando antes dos agradecimentos finais, vou fazer aqui o sorteio. Se alguém durante esse período quiser fazer surgir algum questionamento, por favor, que pode colocar no chat. Nós vamos sortear 2 livros, são 2 livros da professora Patrícia Verônica, de autoria dela, a Escola de Contas e o Controle Social na Formação Profissional, que mostra um pouquinho o trabalho que as escolas de contas desenvolvem. Eu queria pedir ao professor Jorge e à professora Patrícia também, cada um falar um número que aí eu coloco a lista aqui para ver quem foram os premiados. Sim, desculpe. Aí eu queria que falassem um número de 1 a 47, por favor. Professor Jorge, professora Patrícia. Minha idade, 40. 40? Eu vou dizer 7, que é o número da verdade. 7. Desculpa, é só que o professor Jorge, eu não ouvi bem. 47. 40, professor Não, Jorge, 40, 7, não professor foi Patrícia. 40. 40 fechado, não é isso? Isso, 40. Tá. Eu vou compartilhar aqui a lista para a gente ver quais foram os sorteados aqui. Só um segundo. Vocês estão conseguindo ver a lista? Sim. Sim. Pronto. Então, número 7, né, que a professora falou, é Ana Flávia Barros Milani. E 40 foi Rodrigo Santos Souza. Parabenizar os dois. Eu sei que às vezes a internet cai, pode ser que não esteja aqui, mas também se tiver, quiser se manifestar, parabenizo aqui aos dois. Estou olhando aqui no chat, não temos aí mais nenhuma pergunta. Então, eu queria... Temos aqui elogios, né? A palestra do professor. Né? Sim, elogios aqui. Não perguntas, mas elogios aqui. A palestra do professor. Queria aproveitar, então, para fazer os agradecimentos. Mais uma vez, né? Parabenizar o professor Jorge por brilhantemente fazer essa conexão, né? Da matéria de filosofia jurídica e de trazer também as atividades do tribunal. E agradecer, dizer que foi uma honra ter o senhor aqui conosco nesse projeto.
Eu queria agradecer à professora Patrícia Verônica. Ela falou da felicidade dela de estar aqui. Eu sei que é verdade, porque a professora Patrícia já foi... Eu sou coordenadora da escola, ela já foi coordenadora e, nesse período, ela criou esse projeto. Eu sei que é um projeto de grande importância para ela. Então, ela está sempre trazendo também seus alunos, parabenizar e aproveitar, em nome dos dois, a professora Patrícia Verônica e o professor Jorge, parabenizá-los também pelo último dia 15, né, o Dia dos Professores. Professora Patrícia Verônica, que eu já conheço, sei que é uma incansável, busca incessantemente o conhecimento, e pelo que ela falou, e dá para perceber também o professor Jorge. Então, parabenizá-los por essa profissão brilhante que forma todos os outros profissionais, né? Que vai formar aqui professores, juízes, procuradores, advogados. Então, parabenizá-los pelo dia. Aproveitar também para parabenizar que hoje é o Dia dos Profissionais de TI, né, de tecnologia, e eu faço isso em nome de Pedro, que está aqui, que dá sempre o apoio, Pedro da Informática e do Tribunal, estendo a Miguel também, o coordenador de Informática. Parabéns, Pedro, pelo seu dia. Aproveito para agradecer por todo o apoio e suporte que o setor de Informática dá a nós aqui da Ecojam. E agradeço também Agradeço também a toda a equipe da comunicação, em nome do diretor Abacuc, e também de Carlos França, né, que está sempre aqui conosco também. E a equipe da escola, Rita, em nome da supervisora aqui, que está aqui conosco também, Rita Fortes, a toda a escola que dá esse suporte para que tudo ocorra bem. Queria agradecer aos alunos, né, por estarem aqui prestigiando esse projeto. É um projeto de importância para o tribunal, né, que aproxima, né, vocês do tribunal. Através desse projeto, a gente mostra um pouco das atividades envolvidas, dos julgamentos, como se dá o julgamento das sessões. É importante frisar que toda sessão ocorre terça, quarta e quinta e está disponível no YouTube. Então, caso vocês queiram assistir outras sessões, podem assistir sempre pelo canal do YouTube do tribunal. E agradecê-los por estarem aqui. A doutora Patrícia quer falar alguma coisa que eu estou vendo ela? Eu quero só que vai ficar registrado no YouTube, né, essa palestra. Sim, eu ia dizer isso. Nós vamos lançar no YouTube, hoje é quarta-feira, né? Na sexta-feira, a gente já vai estar com o link, e aí a gente passa para a professora Patrícia Verônica, e aí ela disponibiliza para os alunos o link, para eles que quiserem assistir novamente com calma, vai estar disponível no nosso canal da escola do YouTube. Né? Os que não puderam estar em razão de trabalho e tudo. E também os que não puderam. Isso. Aí a gente vai disponibilizar, assim, no nosso canal da escola do YouTube. Avisar os alunos também que, a partir de sexta-feira, os certificados já estão disponíveis no site da escola, né? E a gente vai enviar a lista de presença. Peço só que os alunos fiquem mais uns 5 minutinhos só para que vai chegar aqui a lista de presença no chat para que eles possam assinar e, com isso, poderem ser certificados desse projeto de hoje. Com isso, eu agradeço a todos mais uma vez. E se alguém ainda quiser falar alguma coisa, está aqui à disposição antes da gente encerrar. Então, com isso, eu só peço os alunos que fiquem só um pouco, porque nós vamos colocar daqui, dentro de 5 minutos, o link aqui de presença da participação no projeto, mas declaro desde já encerrado o projeto. Agradeço a todos e um bom dia. Até a próxima, então, né, doutora Carla? Fé em Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.